Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Conforme nós havíamos falado no vídeo anterior, hoje nós traremos um assunto aqui muito importante também, de extrema relevância, que é a portaria número 787 de 27 de novembro de 2018. Muito interessante essa portaria. Bom, para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve nesse canal aí, com certeza vai ser de grande valia para você que está se formando agora na área de saúde e segurança do trabalho, começando a atuar. O objetivo desse canal é isso, é dar suporte a você, estudante também que está aí militando nessa causa honrosa, né? Essa causa que é muito importante para todos nós, porque tratamos de vida, saúde e segurança. Isso é muito importante, eu gosto muito dessas falas. Então vamos lá. Eu costumo falar sempre, todas as vezes que eu vou iniciar algum tipo de palestra ou qualquer coisa, que o conceito das coisas são extremamente importantes. E no início desse vídeo a gente está falando que vai comentar sobre uma portaria, a portaria de número 787. Mas vamos lá, para a parte conceitual. O que se trata uma portaria? O que de fato é uma portaria? Bom, aqui a gente consegue, num site da área de direito, a gente consegue o seguinte conceito. Uma portaria trata-se de um instrumento normativo infralegal utilizado pela administração pública direta e indireta, a qual pode possuir modalidade geral, especial, interna ou externa. São utilizadas para determinar o cumprimento de uma instrução ou de várias simultâneas. Ora, eu quero focar aqui na primeira palavra aqui que me chamou muita atenção. Trata-se de um instrumento normativo infralegal. No vídeo anterior nós falamos sobre a pirâmide. A pirâmide, que é o ordenamento jurídico, que existe a nossa Constituição, no meio existem as leis e embaixo existem as portarias, normas, decretos. Então, olha só, quando a gente fala em infralegal, ou seja, é aquilo que está abaixo da lei, ou seja, na pirâmide ela está aqui abaixo da lei, então ela é infralegal, ok? Então essa parte conceitual é extremamente importante que a gente entenda, porque isso vai te dar informações mais sólidas para que o conteúdo possa ser assimilado e você possa digerir com facilidade essas informações e também ter respaldo para conversar com outras pessoas. Então, portaria, o conceito de portaria de forma muito simples é isso aí, tá bom? Então vamos lá, vamos diretamente para essa portaria 787, mais especificamente no capítulo 1º, o artigo, capítulo 1, artigo 1º. Diz assim: esta portaria estabelece as regras de aplicação, interpretação e estruturação de normas regulamentadoras, NR, relacionadas à segurança e saúde no trabalho e as condições gerais de trabalho. Ou seja, estabelece regras de aplicação, interpretação e estruturação de normas. Ok? Isso é muito importante, de extrema importância. Por que a gente vai falar sobre essa norma? Pessoal, quer seja estudando ou no mercado de trabalho, em dado momento, você vai encontrar certa, digamos assim, uma certa dificuldade quando você for evocar qualquer item da lei, da uma norma ou de um NBR que esteja contido numa lei. Então, você sente essa necessidade para fortalecer
para fortalecer o seu posicionamento, você sente essa necessidade de evocar alguma norma, alguma lei ou coisa desse tipo. Por que a gente está falando isso? Porque na maioria das vezes não, sempre o profissional de segurança ele não pode trabalhar com achismo. Ele tem que trabalhar voltado para a legislação, voltado para leis. É isso porque na lei tal diz isso. É isso porque na NR tal diz isso. É isso porque na instrução técnica diz isso, isso e isso. Então, é dessa forma que o profissional precisa se comportar dentro do mercado de trabalho. Porque ele cria essa forma sólida de agir e enquanto ele estiver atuando em qualquer organização, em qualquer empresa ou atuando de forma, digamos assim, autônomo, ele vai precisar dessas informações de maneira sólida. Então, essa portaria ela estabelece regras de aplicação, interpretação e estruturação de normas. Isso é muito importante. Por que a gente está falando isso? Porque logo abaixo, no capítulo 2, no artigo 3º, parágrafo 1, 2 e 3, diz assim: as normas classificadas, as NRs, são classificadas em normas gerais, especiais e setoriais. Olha só, a gente ouve falar das normas regulamentadoras, mas essas normas são classificadas em normas gerais, especiais e setoriais. Isso é muito importante, pessoal. Volto a dizer, como eu havia mencionado há minutos atrás, em dado momento no mercado de trabalho você vai sentir necessidade de evocar algo na lei. Mas muitas vezes existe um assunto que é tratado em uma norma, é tratado em outra e é tratado em outra também. Por exemplo, eu vou remeter a trabalho em altura, que é tratado tanto na 18 quanto é tratado também na NR 35. E às vezes você vê uma coisa ou vê uma outra situação dentro da unidade que vocês estejam trabalhando ou em qualquer local que você quer falar sobre aquele tema, mas não, mas isso aqui é de uma outra norma. Não, mas isso aqui não, eu não posso usar essa norma porque essa norma é de tal setor. E aí fica aquela coisa, será que eu vou usar? Será que eu não vou usar? Será que eu posso evocar esse item? Será que eu posso evocar essa parte da legislação para reforçar o meu ponto de vista? Será que eu posso utilizar? E fica aquela dúvida, qual é que eu vou utilizar? As informações que tem de uma norma geral, de uma norma especial ou de uma norma setorial? É bem provável que ainda vocês não tenham tido essas informações ou até já tenham essas informações. Mas isso é muito importante, a gente precisa entender essa hierarquia das normas para podermos trabalhar dentro do mercado de trabalho. É extremamente necessário. Se eu posso evocar uma norma que estamos tratando de outra, lembrando que um dos motivos pelos quais essas normas regulamentadoras estão sendo passando por tantas modificações é porque os objetivos principais são a desburocratização, facilitar a leitura, isso é muito importante, desburocratizar, facilitar a compreensão, então, e harmonização entre as leis. Isso é muito importante, esse termo harmonização das leis, porque muitas vezes você vai fazer uma avaliação, digamos, de NR12 no maquinário ou em qualquer uma outra coisa, e você, quando uma norma está harmonizada, você pode falar de uma NR17, ora, você está falando de NR12, mas você pode tratar de uma ergonomia no seu relatório de NR12, porque as normas, com essas modificações, foram para que elas fossem harmonizadas. Mas em dado momento, possa ser que existam lacunas, possa ser que existam conflitos entre elas, então o que utilizar? Vou utilizar essa, vou utilizar aquela? Então é justamente por isso que essa portaria foi criada. Então diz assim, o artigo 3º,
As NRs são classificadas em normas gerais, especiais e setoriais. Consideram-se gerais as normas que regulamentam aspectos decorrentes da relação jurídica prevista na lei, sem estarem condicionadas a outros requisitos, como atividades, instalações, equipamentos ou setores e atividades econômicas específicos. Consideram-se, parágrafo 2º, consideram-se especiais, falamos primeiro sobre as gerais, consideram-se especiais as normas que regulamentam a execução do trabalho, considerando as atividades, instalações ou equipamentos empregados, sem estarem condicionadas a setores ou atividades econômicos específicos, tá vendo? Já vai modificando. O parágrafo 3º diz assim: consideram-se setoriais as normas que regulamentam a execução do trabalho em setores ou atividades econômicos específicos. Então, quando a gente fala em uma norma geral, eu vou até descer aqui essa portaria. Na página 4, ela coloca aqui uma tabela onde deixa muito claro. Por exemplo, NR1, essa que agora entrou em vigor agora com essa modificação do último dia 3. NR1, NR geral, disposições gerais. Essa norma, ela abarca todas as outras normas, NR10, NR2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. É uma norma que ela vai ser utilizada em todos os nichos, em todos os setores econômicos, essa norma pode ser utilizada, ok? A NR2 é uma norma geral, NR4 é o SESMIT naquela empresa, caso esteja enquadrado, que haja necessidade da criação de um SESMIT, aquilo ali vai ter que existir. NR5 de igual forma, é uma norma geral. NR7 é uma norma geral. Vocês podem dar uma pesquisada nessa tabela aqui, isso é muito importante. NR7. Aí o que acontece? Aí já vem a NR6, que é uma norma especial. Por que especial? Trata única e exclusivamente de um assunto. Qual é o assunto? EPI. Norma geral abarca as demais outras, principalmente a NR1 abarca tudo. A norma especial trata de um assunto específico. NR10 é uma norma especial, é de atividades, segurança em atividades com redes energizadas, eletricidade, não é isso? O que a gente conhece. A gente tem NR12, que é um NR especial também, mas a gente tem também aquelas NRs que são setoriais. Por exemplo, NR18, que trata sobre o que? O setor da construção civil. A gente tem outros exemplos aqui de NRs. Vocês podem dar uma pesquisada em toda a tabela aqui. Vocês vão estar verificando NR31, NR30. E aí o que acontece? Todas essas normas, as nossas normas hoje existentes, foram subdivididas em normas gerais, setoriais e especiais. Bom, aí já estamos no mercado de trabalho e estamos com esse conhecimento de que existem as normas gerais, por exemplo, a NR1, que abarca todas as outras, que ela é a mãe, ela coloca todas as outras dentro. Existem as setoriais, que nós já sabemos que trata sobre um setor específico, digamos, construção civil. E aí tem outras que são específicas, que é NR10, NR6, que trata sobre um tema específico, NR35. Aí vem, nesse mesmo capítulo 2, vem o artigo 8 desse capítulo e diz assim: quando vocês estiverem na área trabalhando e estiverem
sentindo a necessidade de evocar algum item da legislação, em caso de conflito aparente entre dispositivos de normas regulamentadoras, sua solução dar-se-á pela aplicação das regras seguintes. A NR setorial se sobrepõe à especial ou à geral. Ou seja, uma norma setorial, ela se sobrepõe a uma especial e a geral. Ela fica em cima. Se tiver conflito, se você tem um conflito de uma norma setorial e a especial ou geral, quem é que vai prevalecer? A NR setorial. Se você tem um conflito entre a NR especial e a geral, a NR especial sobrepõe a geral. Em casos de lacunas, olha só, falamos conflito no artigo 8, agora no artigo 9 a gente fala sobre as lacunas. Em caso de lacunas nas interpretações das NRs, aplicam-se as regras seguintes. Lacunas, ou seja, vazios ou alguma coisa que não estejam contemplando tudo aquilo que você quer falar. A NR setorial, ela pode ser complementada por NR especial ou geral, quando aquela não contemple todas as situações sobre determinado tema. Olha que legal! Aí vem a NR especial pode ser complementada por norma regulamentadora geral. Ou seja, com a harmonização das leis, pessoal, quando vocês forem chamados para fazer qualquer relatório, vamos fazer uma análise de risco de um maquinário, vamos fazer uma análise de risco de uma atividade, seja do que for, a lei harmonizada te dá recursos para que você as use. E caso alguém venha falar alguma coisa assim, não, mas a gente está falando de NR10, você está falando de 17, aí você aplica isso aqui. De maneira, claro, sólida, você vai buscar todas as informações e aí você vai aplicar isso aqui. Porque o que a gente não pode, pessoal, o que a gente não pode é deixar que uma condição de risco esteja existindo dentro do ambiente de trabalho, porque são vidas que estão ali, são pessoas que foram ali ganhar o seu pão de cada dia, estão ali para ganhar o seu sustento. Então nós que temos um pouco mais de conhecimento do que eles em relação a esse assunto, precisamos estar atentos a esses detalhes. Então, quando vocês forem fazer qualquer tipo de relatório, a chefia de vocês, aquilo que vierem chamar vocês para pedir, faz um relatório de um maquinário, de uma atividade, faz ali uma PR, faz uma análise de risco de determinado local, tenham conhecimento das normas regulamentadoras e saibam como as utilizarem. Saibam como utilizar cada norma. E tenha isso em mente, de que mesmo fazendo um relatório de NR10, um relatório de NR12, vocês podem utilizar, fazer uso de qualquer outro item da legislação, desde que, lógico e evidente, estejamos falando do mesmo assunto. E se sentirmos a dificuldade de interpretar, se sentirmos a dificuldade de qual eu vou utilizar, a gente recorre a essa portaria aqui, que com certeza vai te dar um suporte, vai nos dar um suporte e tem me dado um suporte muito grande dentro do mercado de trabalho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like e passa para outras pessoas também para conhecer, tá bom? Compartilha com seus colegas de sala de aula, compartilha com os profissionais, os seus colegas técnicos que estão ingressando agora dentro do mercado de trabalho, porque esse é o objetivo do nosso canal. E lembrando que vida, saúde, segurança são bens indisponíveis, tá bom? Um abraço forte, fiquem todos com Deus.